Agora é hora da gente estudar a cinemática a partir das ferramentas que o cálculo diferencial integral nos oferece. Eu vou fazer isso utilizando as definições de derivada e de integral. Tá? E vou começar com a interpretação geométrica da velocidade. Olha só, vamos prestar atenção nesse gráfico. Eu tenho aqui a posição x do objeto em função do tempo. Né? E aqui eu tenho que é representada por esta curva amarela. Tá? Então essa curva amarela é a função, tá? É o gráfico da função de x em função do tempo. Agora, vamos lá. Eu vou pegar aqui 2 pontos dessa curva. Quando eu pego 2 pontos dessa curva e faço a diferença, eu terei o quê? Um x final menos um x inicial. E essa diferença aqui é o quê? É o meu ΔX, né? Então, eu vejo aqui, ó, que este tamanho aqui, no eixo vertical, é o x de t0 mais um instante ΔT, menos o x de um t0, que seria um t inicial. Tá? Esta diferença é o meu ΔX. Por outro lado, referente a esse deslocamento, ele leva um tempo. Ele leva um tempo aqui, ó, de t0 até um tempo posterior t0 mais ΔT. Tá? Então, aqui, se eu fizer a diferença, né, t0, né, mais ΔT, que é o final, menos o instante t0, esses t0s vão se cancelar, e o que eu tenho aqui, na verdade, é um ΔT. Né? E aí, eu lembro, né, da definição da velocidade média. A velocidade média aqui, então, basta calcular a tangente deste ângulo da inclinação, né, desta reta aqui, que nós vamos dar o nome dela agorinha. Aqui, então, eu vejo que a tangente de alfa é o cateto oposto, que é ΔX, sobre o cateto adjacente, que é o ΔT. Então, isso aqui, pessoal, é a velocidade média, tá? Nesse intervalo de tempo considerado. Agora, o que significa essa reta aqui? Esta reta corta a minha curva nos 2 pontos, né, inicial e final desse trecho do movimento. Quando uma reta corta uma curva em 2 pontos, eu posso dizer de maneira bem simples que ela chama de reta secante, tá? Então, esta reta azul aqui, tá, que passa pelos pontos P e Q, é minha reta secante. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, a velocidade média que eu estou calculando aqui é o coeficiente angular dessa reta secante, tá? Então, a velocidade aqui, tá, é o coeficiente angular, né, dessa reta secante. Né? Esta é a interpretação da velocidade que nós tiramos lá atrás. Né? Beleza, né, pessoal? Tranquilo. Isso é o que nós já sabemos. Agora, se eu quero descobrir a velocidade instantânea, o que eu faço? Né? Pela definição, né, do limite, eu sei o seguinte, ó. A velocidade instantânea, ela é calculada como o limite, né, de ΔX por ΔT, com ΔT tendendo a zero. Então, o que eu farei neste gráfico é fazer este tempo aqui, ó, esse intervalo de tempo aqui, tender a zero. E com isso eu vou obter a minha velocidade instantânea. Ao fazer isso, significa o seguinte, ó. Então eu tenho aqui esse intervalo de tempo ΔT.
Se eu faço este ponto Q um pouco antes, equivale o quê? Vou fazer agora um ponto Q' aqui, ó. Significa que eu estou diminuindo aqui, ó. Eu estou diminuindo, tá? O meu tempo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, um tempo TQ. Tá? Agora, se eu faço, diminuo meu tempo mais um pouco, ó, agora vai ser aqui um tempo TQ, duas linhas, tá? E você pode ver, então, que a reta secante vai cortando aqui o ponto PQ, depois corta o ponto PQ', depois o ponto PQ, duas linhas. E esta reta secante vai chegar a um ponto que, se o intervalo de tempo aqui, ó, entre T0 e T0 mais ΔT tender a zero, tá? Ela vai cortar a reta somente, a curva, somente num ponto, no ponto P. Fazendo então aqui agora um ângulo, né, beta. Quando a reta corta, tá, somente um ponto dessa curva aqui, tá, eu chamo essa reta aqui de reta tangente, tá? Esta reta é a reta tangente. Então, olha só, se eu observar então a partir disso, calculando aqui, ó, eu vejo que quando eu tomo o limite, tá, de ΔT tendendo a zero da velocidade média, ou seja, a reta secante vai tender à reta tangente, tá? Então, no limite, né? Então, no limite de ΔT tendendo a zero, o ângulo alfa tende ao ângulo beta, tá? Ou seja, a minha reta secante tende à minha reta tangente, tá? Agora vamos ver o que isso implica. Quando eu calcular isso aqui, ó, a velocidade instantânea é igual ao limite de ΔT tendendo a zero de Δx, eu sei, ó. Vou substituir aqui, ó. É x de T0 mais ΔT menos x de T0 sobre ΔT. Isso aqui, gente, eu chamo, tá, de derivada. Quando eu tomo o limite, tá, do intervalo da diferença aqui de uma função, tá, e divido esse intervalo por esse intervalo, fazendo esse intervalo tender a zero, isso é a definição de derivada, tá? Eu vou dizer, então, que o meu v de t é a derivada da posição, tá, no tempo t0, tá? Isso é o v, na verdade, no instante t0, né? Em relação ao tempo. Ou seja, a velocidade instantânea é a reta, é o coeficiente angular da reta tangente ao ponto considerado, tá? No caso aqui é o ponto x de t0, t0, tá? Então, para a gente interpretar, fazer as comparações, veja bem aqui em cima, ó. Enquanto a velocidade média é o coeficiente angular da reta secante, né? Vamos colocar aqui para vocês lembrarem, né? A velocidade instantânea, né, é o coeficiente angular da reta tangente, tá? Ou seja, ó, a tangente do ângulo beta, né, vai ser a velocidade instantânea, tá? Em outras palavras, a velocidade é o coeficiente angular da reta tangente, tá? Então, esta é a comparação que nós fazemos entre essas duas quantidades, tá?
E no cálculo diferencial integral, o coeficiente angular da reta que passa por um determinado ponto, eu chamo isso de derivada da função naquele ponto, tá? Então, esta é a conexão que nós fazemos aqui, tá? Da interpretação geométrica da velocidade utilizando, tá, o cálculo diferencial integral. Agora há pouco, nós estávamos fazendo análise do MRU, e aí vimos lá uma parábola e fizemos ali a análise do sinal da velocidade no movimento. Aqui agora a gente ganha uma ferramenta com a interpretação geométrica da velocidade muito mais poderosa, tá? Agora que nós sabemos que a velocidade é a derivada, né, da posição em relação ao tempo, significa que ela é o coeficiente angular da reta tangente que passa por aquele ponto, tá? Então, olhando esse sinal da derivada, eu vou conseguir saber, né, o sinal da velocidade. Então, veja bem aqui, ó, eu tenho essa curva aqui inclinada para baixo, tá? E aqui, ó, neste ponto bem aqui, eu tenho, tá, esta reta, né, que passa tangenciando, tá? Isso aqui, se essa inclinação é positiva, quer dizer que a derivada é positiva. Quer dizer que a velocidade neste ponto é positiva. Agora, neste ponto aqui, ó, você pode ver que a inclinação da reta é negativa. Significa, então, que a derivada é negativa e, logo, a derivada sendo, né, a própria velocidade, quer dizer que a velocidade é negativa neste ponto. Já neste ponto aqui, se você lembra bem, que seria o ponto da inversão do movimento, é onde a velocidade é zero. Sim, né, pessoal? Porque a reta aqui, ó, é paralela. E sendo a velocidade a inclinação da reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente, se a inclinação dela é zero, ou seja, ela é paralela ao eixo do tempo, significa que neste ponto aqui onde ela tangencia, a velocidade é nula, tá? Eu posso fazer isso para uma curva mais geral, tá? Então você pode interpretar aqui, ó, nesta curvinha vermelha. Veja aqui, ó, aqui inclinação positiva, derivada positiva, velocidade positiva. Aqui a inclinação neste trecho é negativa, derivada negativa, velocidade então negativa, tá? E aqui novamente, ó, nessa parte, ela volta a ser uma inclinação positiva, logo a velocidade é positiva. Trazendo todas as interpretações que eu acabei de fazer agora no contexto da análise da aceleração, tá? Eu sei que a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Eu também vi que se eu tomar o limite, eu terei o quê? Se eu tomar o limite da velocidade em relação ao tempo, eu terei a aceleração instantânea. E isso, ela é a própria derivada da velocidade em relação ao tempo, no instante de tempo considerado, tá? Então, eu vou dizer, então, né, que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Tá? Eu posso ainda expandir este conceito pensando o seguinte, ó. A aceleração, então, instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Por sua vez, a velocidade, né, ela é a derivada da posição em relação ao tempo. Olha, se eu substituir aqui nessa equação, eu vou ter o seguinte, ó, então que a aceleração instantânea, ela é a derivada em relação ao tempo dessa outra derivada em relação ao tempo. Quando eu derivo, então, duas vezes, eu tenho a segunda derivada. Então, a aceleração em função do tempo aqui, a aceleração instantânea, é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Tá certo? Então, se eu tenho a velocidade, se eu derivar, eu tenho a aceleração. Agora, se eu tiver a posição, se eu derivar uma vez, é a velocidade. Se eu derivar duas,
é a própria aceleração. Compreendido? Agora nós vamos falar sobre a integração das equações de movimento. Tá? Nós já fizemos a análise do gráfico da velocidade em função do tempo e vimos que a interpretação que eu tive é a seguinte, tá? É que a área sob uma determinada curva, ou seja, entre esta curva verde, por exemplo, que representa a função da velocidade, e entre aqui, ó, o eixo do tempo, esta área aqui, tá? Que eu vou aqui achurar, vou fazer aqui, dar uma riscada nela para você ver melhor, essa área aqui, ó, destacada, tá? Esta área aqui é numericamente igual ao deslocamento. Nós já conhecemos. E o deslocamento, por sua vez, né, a interpretação é essa, né? É o nosso ΔX. O ΔX é o x num tempo t2 menos o x no tempo t1, de acordo aqui, ó. Intervalo de tempo aqui entre t1 e t2. Ok, sem problemas. O grande problema é que você não consegue calcular exatamente, né, à primeira vista, a área desta figura aqui, porque esta área aqui, ó, a parte de cima é contornada por essa curva. Então não tem nenhuma fórmula aqui específica a princípio para calcular. Então como é que você faz? Você desiste? Né? Não, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Eu posso começar a fazer uma aproximação. Eu posso dividir esta área aqui, ó, em figuras que eu sei calcular, como por exemplo retângulozinhos, ó, como nessa figura aqui, ó. Aí eu divido em intervalos de tempo, né, bem pequenos aqui, desenhando esses retângulos. A área desses retângulos eu sei calcular, né? Esta área vai ser o quê? Base vezes altura. Se eu tiver aqui, então, por exemplo, 10 desses aqui, basta calcular a área de cada um, somar, que eu vou ter a área total, né? Quase, né, gente? Porque você pode ver que esses retângulozinhos não cobrem, né, essa parte aqui, ó. Esses trechos aqui ficam vazios, né? Ou seja, a área não é exatamente a área da figura. Tem esses restos aqui, ó. Então eu fico sem calcular. Então dá uma coisa aproximada. Então veja só. O que eu tenho então é que o meu ΔX nessa figura aqui de baixo vai ser aqui, ó, a soma, tá? Dessas areazinhas, daqueles retângulos ali, ó, a soma da área I aqui, ó. De I até N, das N áreas que eu tiver, né? Onde a I é cada uma dessas áreas aqui. Tá beleza? Agora vamos lá, se essas áreas são áreas de retângulos, a área do retângulo aí é base. A base é o que, gente? São esses intervalos de tempo aqui, ó, que eu vou chamar de ΔTI, né? ΔTI. Tá? Vezes a altura. A altura é a velocidade correspondente ali naquele ponto, ó. Por exemplo, aqui. Aqui seria a velocidade do tempo I. Então, base vezes altura. Tá? Então, o meu ΔX vai ficar a soma, isso aqui é aproximadamente, né, gente? Vamos esquecer, isso é aproximadamente, né? Aproximadamente, né, a soma de VTI vezes ΔTI. Ou seja, pessoal, base vezes altura, né? De cada uma das contribuições de cada um desses retângulozinhos. A pergunta é, sobrou esse espaço, por isso que eu coloquei aproximadamente. Mas e se eu fatiar isso aqui em milhares, em bilhões, em trilhões de retângulozinhos? Você concorda comigo que, então, no limite, né, do número, né, desses retângulozinhos tender a infinito, né, o que vai acontecer? Isso vai acontecer que
o intervalo de tempo considerado aqui, ó, ΔT, vai ficar cada vez menor, ó, ele vai tender ao intervalo de tempo zero, né? Porque eu vou ficando cada vez mais fino, tá vendo? Vai ficando cada vez mais fininho aqui. Então, o intervalo de tempo entre esses pontos aqui vai ficar cada vez menor, vai tender a zero. E quando eu faço isso, eu vou dizer então, eu vou chamar isso aqui, esse intervalo de tempo tender a zero, tende a um diferencial, tá? Ele vai tender a um diferencial que eu vou chamar de dt. Ou seja, é um retângulozinho com a largura tão pequena quanto eu possa imaginar, tá? E aí o que vai acontecer, tá? Nesse limite, o meu ΔX, tá, vai se tornar uma soma o quê? Contínua. Aqui, que antes era uma soma discreta, vai virar uma soma contínua. E uma soma contínua eu chamo de integral. Então, isso aqui vai ficar uma integral, desde o tempo t1 até o tempo t2, tá? De V, vou chamar aqui agora para diferenciar das letras, um t mesmo, V de t vezes dt, que é a largura infinitesimal desses retângulos. E aí, a minha soma, que era aproximada, se torna uma soma exata, tá? E aqui que está a interpretação no cálculo do que é integral. A integral, pessoal, ela é a área calculada sob a curva aqui, ó. Exatamente, tá? E agora eu tenho um problema exato. Então, se eu quiser calcular a área aqui, ó, sob o gráfico dessa curva verde, no intervalo considerado, basta calcular a integral, tá? Então, assim como o deslocamento era a área aqui dessa curva, para calcular essa área exatamente para qualquer curva, basta eu calcular, então, em vez ali de usar um retângulo, um triângulo, que nem sempre vai aparecer, eu uso a integral, que vale para tudo. Tá? É claro que nem sempre eu vou precisar de usar a integral. Se aparecer figuras que eu conheço, basta eu, né, calcular a área lá do trapézio, do triângulo, do retângulo, do quadrado. Essas eu sei calcular. Mas quando for uma curva genérica como essa, aí eu preciso da integral. Tá? Beleza? Então, calculando então esta integral, pessoal, eu posso então obter o deslocamento. Isto eu chamo de integração das equações de movimento, e isso quer dizer que eu vou ter o quê? Agora uma contribuição, né, do cálculo diferencial integral para que a gente possa, né, obter as equações de movimento de uma maneira diferente, né? É uma ferramenta muito poderosa. Eu posso utilizar esse mesmo argumento, né, para dizer o seguinte, ó, se eu quiser calcular agora, por exemplo, a variação da velocidade, que nós vimos lá atrás, no gráfico da aceleração em função do tempo, ele era o ΔV, né, a área. Então, o ΔV também vai valer aqui, ó, vai ser de T1 até T2. Agora, a integral é da aceleração, tá, no tempo. Tá. Então, com isso, eu vejo aí a integração das equações de movimento. Tá? Eu posso obter, tá, as equações que eu quero da velocidade e da posição a partir aí, né, das funções que se você tiver. No caso, se você tiver a aceleração, você pode descobrir a equação da velocidade integrando a aceleração. Se você tiver uma função da velocidade, você vai integrar e vai achar a equação da posição. Tá? Beleza? E para fazer uma demonstração, eu vou fazer isso agora, por exemplo, para os movimentos que a gente estudou aqui, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos fazer para ele, né? Então, vamos aplicar, né, o que a gente acabou de ver, a integração das equações, né, fazendo então um problema chamado problema inverso. Eu sei então que no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, eu vou integrar aqui a aceleração. Então, eu vi que a variação da velocidade é a integral da aceleração no tempo. Então, como é que vai ficar? Ó? Integrando isso aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, eu vou ter ΔV
igual a integral de um tempo t0 até um tempo t, do a de t'. Aqui eu coloquei a variável linha, é uma integral, a variável muda, né, da integração, para não confundir com essa aqui. Tá? Você pode chamar de qualquer letra, não tem problema. Agora, eu vou substituir o a de t' por a, né, que é constante. Tá? Então vai ficar aqui a dt'. No integral, se a é constante, ela sai da integral, né? Então vai ficar a de t0 até t de dt'. Ó, a integral de dt' é t, né? Ou t', né? Então vai ficar a t' tomado aí do intervalo de t0 até t, onde eu vou aplicar os limites. Logo, eu vou ter que isso aqui é igual a né? Que multiplica t menos t0. Então, eu vejo aqui que ΔV é a t menos t0. Logo, ΔV, né, gente? ΔV é v menos v0, que é igual a t menos t0. Como eu sempre faço, eu posso arbitrariamente escolher o tempo t0 igual a 0. E aí, olha o que eu encontro. A equação, a função horária da velocidade em função do tempo, né? Para o MRV. Esse resultado eu já conheço. Tá? Agora, eu posso fazer a mesma coisa para a posição. Né? Então, agora que eu tenho a velocidade, eu vi que ΔX é o quê? É a integral, vou colocar aqui de t0 até t, tá? De um v de t' dt'. Tá? Ou seja, com isso eu espero encontrar a função horária da posição. Olha aqui que legal. Agora eu vou pegar aqui então, resolvendo esse problema, então vai ficar ΔX é igual a integral de t0 até t de v de t'. Eu vou só pegar, substituir t' aqui, né? E pegar o v de t. O v de t, gente, é v0 mais at, né? Então é v0 mais at'. A integral disso aqui. Né? Olha, a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso escrever aqui assim, ó. Então, vai ficar a integral de t0 até t, de v0 dt', mais a integral de t0 até t, de a t' dt'. Bem, olha só, vai ficar agora o seguinte, ó. ΔX, aqui nós temos, ó, v0 é uma constante, então vai ficar v0 fora da integral de t0 até t', de dt', mais o a também é uma constante, ele sai da integral. A integral de t0 até t de t' dt'. Essa integral da esquerda eu já resolvi aqui em cima, né? Eu resolvi essa integral, né? Ela dá t', né? Então vai ficar ΔX é igual a v0 dt', né? Aplicado nos limites de t0 até t, mais a... Agora vamos lá. Integral de t' dt', pessoal. A integral de uma função polinomial, basta somar 1 ao expoente e dividir por essa soma, né? Então, a integral de t é t quadrado sobre 2. Tá? Isso aqui dá o integral de t' ao quadrado sobre 2, tomado aqui nos limites t0 e t. Então, vai ficar o seguinte, ó, ΔX, já aplicando os limites, aqui vai ficar
V0t, que é t menos t0, mais meio de a t menos t0 ao quadrado, onde eu só substituir os limites. Eu posso, da mesma forma que eu fiz antes, considerar o tempo inicial igual a zero, né? Eu zero meu cronômetro. E aí o que eu tenho é o seguinte, ΔX igual a V0t mais meio de AT quadrado. Como ΔX é x menos x0, então eu vou ter que o meu x de t é o x0, passo o x0 para o outro lado, mais V0t mais meio de a t quadrado. Esta aqui é a minha função horária da posição para o MRU. V, né? Olha, então o que eu fiz aqui? O problema, então, se eu tenho a posição, se eu derivar duas vezes, eu tenho aceleração. Mas se for me dada a aceleração, se eu integrar duas vezes, eu tenho a posição. Ou seja, é o problema inverso, tá? Então, vocês tenham gostado, ficou bem detalhado, bem longo, tá? Mas vocês já estão acostumados com os meus vídeos. Vejam, revejam quantas vezes quiserem, curtam, compartilhem, tá? E aqui a gente encerra, então, a cinemática em uma dimensão, tá? Embora seja longo, você tem que assistir, né? Tem que pegar todas as informações, anotar e estudar bastante, para que realmente o trabalho que eu tive para fazer esse vídeo vale a pena. Então, muito obrigado e até a próxima.